Quem perdeu a bênção do emprego aí? Se você perdeu, não era seu, meu irmão. Fique feliz. Se você perdeu, não era seu. Amém? Não fique triste, não. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Amém, glória a Deus. Está ali, né? Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Invoca-me e te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito desta casa e desta cidade e a casa dos reis de Judá, que foram derribados para defender contra as trincheiras a espada. Amém? Glória a Deus. Agora vamos lá em Coríntios. Vamos lá em Coríntios para a gente conseguir começar a ler, né? Nosso pensamento. Livro de 1 Coríntios. Olha só, a mesma coisa que Deus diz lá, né? Vamos ver em outras palavras aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Para a gente entender melhor, vamos lá. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Curve a sua cabeça em nome de Jesus, em reverência ao nosso Deus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Que esta palavra possa, Senhor, realmente trazer edificação ao corpo de Cristo, e que no meu coração, Senhor, esteja a Tua interpretação, não a minha vontade, para que eu possa ser um canal, Senhor, de bênção, um vaso de honra e não um vaso de desonra na Tua casa, Pai. Usa-me e dá discernimento ao Teu corpo, o corpo de Cristo, para que eles entendam a Tua revelação, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Você pode sentar. Então, amados, hoje nós estamos aqui reunidos novamente, mais um sábado. Eu creio que para muitos pode ser mais um sábado, mas para mim é o dia de adorar o meu Deus. Amém? Que isso também sirva para você em nome de Jesus. Que você não veja mais o sábado como mais um sábado onde você vai encontrar as mesmas caras feias, as mesmas caras bonitas, as mesmas roupas, os mesmos sapatos. Não. Que você realmente venha e entenda que você veio à casa do Senhor. Então que você tome a postura de Davi. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós estamos aqui hoje na igreja, que é a igreja do Senhor, reunidos para adorar o seu nome. E vamos começar hoje o segredo do sucesso. Qual é o segredo do sucesso da vida de um homem e de uma mulher de Deus? Nós vamos descobrir ao longo da mensagem. Então a Bíblia diz aqui: invoca-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quem quer conhecer coisas grandes aí? Diga amém. Amém. Quem quer ver coisas que nunca viu? Diga amém. Está chegando essa hora. Mas como é que nós vamos conhecer essas coisas? Como é que nós vamos ver essas coisas grandes, ocultas, como disse lá em Coríntios, que não penetrou o coração do homem. Ela só penetra em quem? Em quem tem o Espírito de Deus. Porque só Ele pode prescrutar e entender o coração de Deus. Somente o Espírito de Deus. Então, amados, eu quero que você entenda hoje que para ver coisas grandes, que para ver coisas ocultas, para realmente fazer parte de algo significativo, você precisa ter uma postura diferente. E a Bíblia está falando aqui uma palavra bem forte. Ela diz: invoca-me. Invoca-me. O que é para você hoje? O que significa a palavra para você hoje? Invocar.
Qual é o termo que nós usamos hoje? Não falamos hoje, vamos invocar Deus, não. Vamos orar a Deus. Então ele diz aqui, invoca-me. Invoca-me. Então quer dizer que nós estamos, ele está nos convidando a orar a Ele. E quantos aqui gostam de orar? Diga amém. Amém. Sinceramente, podemos orar aqui 1 hora de joelho, esquecer a mensagem e buscar a Deus? Amém. Amém? Oh, glória. Esse é o corpo de Cristo. Então o que ele diz aqui? Invoca-me, ora a mim e eu vou te responder. Só que ele está dizendo aqui que essa invocação, ela não pode ser uma simples invocação. Ela tem que ser a oração. Ela tem que ser o momento de oração. E o que mais hoje afeta a vida do crente é a oração. Desculpa pelos irmãos que gostam de orar, mas essa não é a estatística da nossa igreja, da nossa eclésia. A eclésia, ela não gosta de orar. A eclésia gosta de orar assim, sabe? Vem para aquele culto, tem aquele clamor, tem aquele mover, glória a Deus, aleluia, e fala em línguas, aquela coisa toda. Quando chega na casa dele, ele diz assim: eu já orei a Deus, eu já busquei a Deus, agora eu vou ver minha televisão, agora eu vou atualizar o meu Face, agora eu vou comer, ou agora eu vou dormir. Quantos aqui já chegaram em sua casa, quando ficaram cheios do Espírito Santo? Eu quero mais, Deus. E dobraram os seus joelhos e disseram: Senhor, vou orar a madrugada. Quantos? Bem poucos. Mas como eu digo para você, está acontecendo. Alguns essa semana me relataram: pastor, eu liguei para um irmão e disse: pastor, deu uma missão para o obreiro, e disseram: pastor, eu estou amanhecido, passei a noite toda orando, Deus me levou, ainda não dormiu, deu uma cochilada, só ligou, mas vamos lá, qual é a missão? Mas isso vai começar a acontecer no nosso meio. Sabe por quê, amados? Porque nós não temos como resistir à presença do seu poder. Nós somos seres insignificantes diante da presença do seu poder. Porque nós precisamos, para ter uma vida de sucesso, precisamos ter uma vida de oração. Porque a vida de oração, ela é a ligação entre nós e o corpo de Cristo. Entre nós e Deus. É a oração. Se nós formos ver na Bíblia, Cristo, toda vez que terminava de orar, de curar os enfermos, de atender os necessitados, o que ele fazia à noite? Se retirava em oração. Mas aí você me diz que gosta de orar. Mas a Bíblia diz que nós não gostamos de orar. A Bíblia até diz que nós não sabemos orar como convém. A Bíblia diz que nós temos que invocar o Espírito Santo para que Ele interceda por nós e nos ensine a orar como convém. Porque muitos não têm as suas orações atendidas porque não sabem orar. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos manter uma relação de intimidade com Ele. E relação de intimidade só se mantém quando você começa a conversar com aquela pessoa. Você tem aquele amigo, como é que você vai conhecer ele? Quando você começa a conversar com ele, hoje, amanhã, depois da manhã, ele te confidencia um segredo dele, você outro, e você assim vai. Você vai criando o quê? Intimidade com aquela pessoa. Você vai conhecendo aquela pessoa, você sabe onde dói, você sabe o que ele gosta, porque você manteve uma relação de intimidade. É a mesma coisa com Deus. Mas tem gente que diz: não adianta, eu sou assim, eu preciso estar orando muito, não. Eu dobrei meu joelho, Deus já está agindo. Não existe isso, irmãos. A graça, o poder de Deus, ela não se manifesta assim, não. Não é num passe de mágica, como as pessoas acreditam que seja. Você acha que Deus vai te dar coisas grandes, ocultas, que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram,
Com 15 minutos de oração? Quem crê que sim? Quem acha que não é desse jeito, diga: não é, pastor. Não é desse jeito. É como? É orando. É orando, é buscando. Sabe por quê, amados? Como eu disse para você na vigília, tem duas pessoas que precisam saber o teu nome, conhecer o teu nome: os céus e o inferno. Por que, amados? Porque quando você está orando, você está buscando a Deus, o céu todo, ele está observando e olhando a tua oração. E quando você começa a exercer essa prática, esse hábito de oração, os céus começam a se mover em tua direção. Porque, amados, o inimigo não tem medo de mim nem de você. Eles não têm medo de mim nem de você. Eles têm medo do nosso nível de intimidade com Deus. Quantos aqui já presenciaram manifestação de espíritos malignos na vida de pessoas? Quantos ficaram com medo verdadeiramente? Por quê? Porque é algo sobrenatural. Você não consegue entender que a pessoa que você estava conversando, de repente, a pessoa manifesta, fica agressiva, fica transformada. Tem muita gente que diz que isso é hipnotismo, que isso é coisa do homem. Não tem como ser coisa do homem. Então imagine só, amados, o inimigo, pensa que ele tem medo de você? Não. Ele não tem medo de você, ele não tem medo de ninguém. Ele tem medo da tua intimidade com Deus. Por quê? Os filhos de Cefas estavam numa expulsão demônio, pegaram uma pisa lá. Mas o que aqueles demônios falaram? Eu conheço Jesus, eu conheço o Pai, mas e vocês? Quem são? Sabe por quê? Porque não tinham intimidade em relação com Deus. Aí nós queremos que Deus ele nos revele essas coisas grandes, que Deus nos dê o melhor dessa terra. Mas como ter o melhor se nós não temos vida de oração? Se nós não temos vida diária de oração? Se a gente passa muito mais tempo na frente de uma televisão, um programa de novela, ele dura mais ou menos uns 40, 45 minutos. Um programa de novela. Um jornal também em torno de 30, 40 minutos também. Então a gente vai somando um dia o que a gente assistiu. Assistiu uma novela, assistiu um jornal, assistiu um filme que tem uma duração de 1h30, 1h20 minutos. Aí a gente foi assistindo. Quando chegou no final da noite, a gente chegou assim, disseram: Deus, eu estou tão cansado. Aí sabe qual é a oração que a gente faz? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Deus abençoa. E Deus estava ali esperando você para ter uma intimidade com Ele. Mas aí você fica lá assim: o que eu vou orar? Não sei. Realmente nós não sabemos, a Bíblia diz, não sabemos orar como alguém, mas se pedirmos a Ele nos ensina. Então por que as coisas não acontecem na minha vida? Porque eu tenho vida de oração. Como é que eu vou converter a minha mãe? Como é que eu vou converter o meu pai e meus irmãos se eu não tenho vida de oração? Com certeza você tem alguém na tua casa. Quem aqui batizou aqui nesse mês agora? A sua célula batizou? Bem poucas, né? 1, 2. Quem aqui tinha aulas para batizar, mas não batizou? Você faz uma retrospectiva nesse mês que você lutou por essa aula e pergunta: quantas horas por dia você orou por essa aula para vir ao batismo? Porque, amados, tem uns que vem fácil, tem uns que abrem o coração: não, eu quero me batizar, eu estou decidido. Mas tem uns que estão cercados por principados e potestades. Aí você me diz que gosta de orar, mas as coisas não estão fluindo e acontecendo na tua vida. Meu celular essa semana não parou. Pastor, eu estou mal. Pastor, eu estou triste. Pastor, eu estou caindo em tentação. Por quê? Porque eu não tenho dia de oração. Por quê?
fica precisando de remedinho, fica precisando de receitazinha. Amados, eu já estou falando, estou ensinando. Você não quer cair? Então ora. Ele diz que nós devemos orar para que nós não venhamos cair em tentação. Mas eu esqueço, eu não examino a palavra, eu não como a palavra, eu não devoro a palavra. Aí eu não lembro da palavra. Na hora, eu só vou lembrar da palavra na hora da adversidade. Por quê? Porque aí eu já peguei, né? Não adianta mais, aí eu vou lá, dizer, Deus tem misericórdia comigo, por mais que eu não ande na sua presença, mas por mais que eu não seja fiel, Ele permanece fiel. O cara acha esse versículo e acha que a vida dele toda está resolvida. Errado, engano. Está se enganando a si mesmo. Não adianta, você só resiste ao pecado se você tem uma vida de oração. Você só vê coisas grandes e ocultas se você tem vida de oração. Quando eu me converti, amados, era normal jovens terem visões. Na minha época, eu me converti no congresso de adolescente. Mas, sabe por que eu fui para o congresso de adolescente? Como muitos vão para os congressos. Eu fui para paquerar. Eu fui para arrumar namorado, me convidaram, né? Os meninos que me convidaram também, só era nosso cego, né? Disse, olha, tu vai te dar bem. Lá só tem gato. Realmente, eu me dei mais ou menos bem. Naquilo que eu queria, eu não me dei bem, mas me dei bem porque eu conheci a Cristo. Eu comecei a ver o pessoal assim, sendo cheio, jovem falando uma língua que eu nunca tinha ouvido falar, que eu ia para a igreja, mas eu ia para aquela escola dominical, mas eu mais brigava na escola, meu irmão, do que assistir a escola. O pastor José cansou de pegar a gente pendurado aqui pela camisa, aí, para de correr, igual Isaías aqui. Corre só no meio da igreja. Mas aí eu não me converti. Eu ia, mas eu não me converti. Quando foi no congresso, eu comecei a ver. Eu disse, Senhor, eu quero isso. Rapaz, o pastor estava em cima do púlpito, pastor grandão, assim, gordão. Ele começou a fazer filhos jovens, começaram a subir. E falavam aquilo que eles estavam vendo naquele lugar. Eu disse, eu quero ter isso aí. Quer dizer, o meu foco começou a mudar. Eu fui porque eu estava de olho em outros interesses. Mas aí Deus me disse, olha, eu tenho esses interesses aqui. E eu comecei a mudar a minha visão. Eu disse, eu quero isso. Quando eu vi o pastor lá de cima, sendo cheio do poder, o pastor se jogou assim, em cima dos jovens. Meu irmão, os caras estavam assim, tão no espírito que não aguentaram o pastor. Eu pensei, o pastor vai se acabar agora no chão. Mas o pastor foi tão cheio do poder que nem ele mesmo resistiu à presença do Espírito Santo. Foi tomado pelo Espírito. E assim aquele mover todo naquele lugar. A partir daquele dia, eu comecei a ver a igreja de uma forma diferente. Mas eu me converti? Não. Aí eu fiz o seguinte, Senhor, eu vou só me batizar se eu for batizar no Espírito Santo, nessa língua aí que esse pessoal fala. Aí foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira e nada. Disse, eu não vou batizar, eu não recebi a resposta. Mas o pessoal falava que tinha que primeiro batizar para depois ser batizado. Eu digo, não, eu quero fazer diferente, eu quero primeiro ser batizado. Eu já ouvi alguém dizer que o Espírito batiza antes de ser batizado nas águas, então eu quero esse não. E Deus fez assim na minha vida. Meu irmão, quando Deus fez isso na minha vida, realmente eu era dado na minha casa como um fanático. Na minha própria casa. Por que não? Porque eu orava, eu não queria saber de outra coisa mesmo. Me trancava lá no meu quarto e orava. Por que, amados? Porque eu passei a conhecer uma pessoa tão legal, uma pessoa tão sincera, uma pessoa que tinha uma presença que ela me deixava assim, numa paz tão grande, que eu não queria outra coisa. Eu comecei a cortar
das minhas amizades, assim, eu parei de andar com os amigos que eu andava, eu parei de estar lá na roda de casa, lá na roda, lá que os meninos faziam, só era pornografia. Eu saí desse meio. Por quê? Porque isso começou a soar como imundícia na minha vida. Ninguém falou que isso era pecado, mas a presença do Espírito na minha vida começou a denunciar o meu pecado. Você me olha assim, né? Quando eu chegava na igreja, sabe como eu chegava? Eu me converti, né? Eu andava de patins, né? Agora o pessoal me encarnava. Eu pensei um cara desse tamanho andando de patins, aí que eu ficava alto mesmo, né? Todo desengonçado. Me arrebentava que não prestava por aí. Aí, sabe qual era a roupa que eu vestia? Você não vai acreditar. Eu usava baby look de tela. Olha só o meu figurino, para ver como é coisa de doido mesmo, né? Olha o meu figurino, eu usava blusa baby look de tela, mostrando, né, o peitoral, aquela coisa forte, né? Hoje eu estou mais caidinho, mas já foi. E uma calça, quando não era calça, era uma bermuda com fundo até aqui. Aí tu imagina, um negócio grande desse e um negócio fino aqui para baixo, todo combinando. E eu me achava. Acho que foi por isso que eu nunca arrumei namorada. Eu me achava. Aí o Espírito começou a denunciar. Ninguém precisou me dizer: olha, pastor, olha, David, essa não é a roupa adequada para você estar no presente de Deus. Não. O Espírito Santo começou a me dizer: você não tem a cara do Evangelho. Você não tem a cara. Por isso que hoje tem irmãos que me veem de calça jeans. Não me postou de calça. Não me veem de bermuda, então. Tem umas irmãzinhas que me veem por aí de bermuda e me postou de bermuda. Porque estão acostumados a ver a gente só no altar, né? Aí quando vê a gente fica espantado. Irmão, eu sou normal também, né? Eu sou de outro planeta. Eu também uso bermuda, eu uso short. Entendeu? Uso camiseta. Não sou tão forte assim como alguns obreiros aí. Mas lá na minha casa, na bola, lá a gente fica mais à vontade, né? Então, o Espírito Santo começou a me levar a ter uma intimidade. Ele mudou o meu jeito de falar. Eu falava em gíria que só. De vez em quando eu falo uma aqui, né? Mas eu falava em gíria que só. Eu me vestia mal. Eu não tinha aparência de um cristão. Por isso que a gente às vezes, o pastor está falando, não. Você tem que fazer o seguinte: você quer ser com Cristo? Meu irmão, essa semana eu estou te dizendo, meu irmão, esse canal do. Qual é aquele programa lá que tem um antenado, né? Meu irmão, só estão falando besteira essa semana. Tá pegando o negócio, meu irmão. Os pregadores estão levando para lá só falando besteira. Teve um lá que disse: não, eu deixo o macumbeiro pregar no meu altar, assim como eu vou lá no terreiro dele, se ele deixar eu falar, se ele quiser falar no meu altar, eu deixo ele falar. Começaram a falar umas asneiras. Eu digo: rapaz, o negócio tá sério mesmo. Como é que eu vou emprestar o meu programa, que tem mantenedores ali que estão doando suas ofertas para que o evangelho... Puxa, pateta desse, endemoniado para mim, falar besteira em rede nacional, pelo amor de Deus. Então nós precisamos observar aquilo que nós estamos ouvindo, porque meu irmão está cheio de falsos profetas por aí, pregando movimentos que não são do Espírito. Mas nós queremos ver as coisas grandes. Como não está acontecendo? Porque coisa grande é o seguinte: como aqui a gente não tem aquele negócio do gira para cá, do corre para lá, do fogo para cá, da metralhadora para cá, tem irmãos que pegam a oração meio-dia e eu vou lá naquela igreja, que o negócio só acontece lá. O que acontece? O que não acontece? Essas piruetas, que nem a música que tocou hoje à tarde, uma pirueta, duas piruetas. Pirueta? Nunca vi, rapaz, essas coisas. Então, tem cada aí um mover aí. Por que, irmãos, eu digo? Porque o meu irmão, quando ele saiu da nossa igreja, ele se desviou, quando ele se converteu, ele foi para essa igreja. Se você conversar com meu irmão, ele fala igualzinho esses profetas aí tudo. Parece que é uma cartinha que eles decoram, não sei como eles conseguem. Olha o nome da igreja que ele frequentou
estava igreja do trono de Deus, não, igreja, guerreiros de fogo do trono de Jeová. Olha só o nome da igreja. O pastor agora viajou, vendeu tudo na igreja e fechou a igreja. Vendeu tudo que era da igreja. Não passou a igreja para outro, não. A igreja é minha. Irmão, está cheio de porta abrindo desse jeito aí. E tem revelação para cá. Mas pergunta se comigo já veio, tem uma tal dessa revelação. Vem, irmão. Porque tudo é carnal. É carnal. Então não se ganhe que as coisas maravilhosas e ocultas não são as piruetas. Não. É o conhecer da palavra de Deus. Quando você ouve a palavra e você começa a ter a revelação daquilo que é essa palavra. O que são coisas grandes na tua vida? São piruetas? Ou são vidas se convertendo através da pregação do Evangelho, através da tua vida? Ou através do Espírito Santo, usando a tua vida para que enfermos venham ser curados? O que são coisas grandes para você? Ou são apenas bênçãos materiais, terrenas? Porque, amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Não se iluda com bênçãos terrenas. A palavra de Deus, ela não fala disso. As bênçãos terrenas, deixa eu dizer para você, é para aqueles que trabalham honestamente. Ah, pastor, mas tem cara que rouba e tem bênção. Isso não é bênção, isso vai acabar. Isso vai acabar. Pense que aquilo que tem bênção. Não, bênção é aquele cara que levanta de manhã cedo, trabalha, para no final do dia ter o alimento, para sustentar a sua família, para ele honrar as suas contas. Isso é bênção. Não se iluda que isso aqui não vai cair só na vida de crente, não. Não venha para o culto achando que hoje é o dia da tua bênção. Não. Você quer ser abençoado? Estuda, trabalha honestamente, que você vai ver, que você vai crescer e será abençoado. Mas não pensa que bênçãos grandes vão ser os seus sonhos terrenos, não. O que ele está falando aqui é de coisas espirituais. Mas sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo aqui, ó. Os nossos jovens, eles estão cansando. Eles estão cansando por quê? Porque eles não estão vendo pirueta. Era lá na igreja, não acontece nada diferente. Era, eu vou para a igreja do fulano, que ali tem um negócio ali diferente, tem não sei o que, mas tem um negócio diferente. Sabe por quê? Porque a pessoa não está vinculada ao Espírito, ela está vinculada ao movimento, ela está vinculada a heresias, ela está vinculada a mover carnal e não às coisas espirituais. Mas, olha o que o Senhor diz aqui no livro de Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Amém. Eu busquei esse versículo e tenho buscado minha vida toda. Sabe por que eu não desvio? Porque eu espero no Senhor. Sabe por que eu não me enveredo por outros ministérios? Por quê? Porque eu espero no Senhor. Eu não espero no homem, não. O que ele diz aqui? Os jovens cansam, se fatigam. Os moços exaustos, de tanta exaustão, eles caem. O que está acontecendo? Muitos dos nossos estão caindo, gente. Estavam no propósito há uma semana atrás, estão caindo. Por que estão caindo, gente? Por que estão vacilando? Porque
porque não estão esperando em Deus, estão esperando no homem. Estão esperando no homem. E aqueles que esperam no homem vão se cansar, vão se fadigar. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças e sobem como águias. Amém? Que esperam no Senhor. É isso que acontece. Mas deixa eu dizer uma coisa para os nossos da fé. Lá em Hebreus, fala em Hebreus. É uma coisa séria, gente. A gente não pode brincar. Ou você está disposto a se manter firme, ou você vai viver caindo. Só que se você viver caindo, olha o que pode acontecer com a tua vida. Eu estou te alertando para que você não se envereje por esse caminho. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, versículo 26. É aquilo que eu falo. Tem muitos aí que eu de vez em quando estou nesse lado. Castigo do pecado voluntário. O que é o pecado voluntário? É aquele que eu faço com consciência. Presta atenção, olha aqui o que ele diz. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Mas nós precisamos o quê? Abandonar esse pecado. Mas olha o que acontece quando isso não ocorre. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, o que é verdade? O Evangelho, a Cristo. Olha o que ele diz: depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que ele quis dizer aí? Não adianta mais. Pastor, eu continuo me masturbando. Irmão, Cristo já morreu por esse pecado na sua vida. Continua. O problema é dele. Pastor, eu continuo tendo relações com meu namorado. O problema é teu. Cristo já morreu por isso também. Pastor, eu continuo mentindo. Eu não consigo. O problema é teu, a Bíblia já diz. Aí o que ele diz mais? Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e de fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Versículo 28. Sem misericórdia, morrer pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Isso era na lei de Moisés. Mas olha o que é que acontece na lei de Deus hoje. De quanto mais servos, castigo, julgais, vós será considerado digno aquele que colocou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Olha só. Olha o que acontece com aquele que põe os pés, que aceitou o Evangelho, profanou o sangue da aliança. Porque, meu irmão, Cristo morreu por esse pecado. Quando a Bíblia diz que Cristo morreu por esse pecado e você pratica esse pecado, você está, sabe o que você está fazendo? Profanando o sangue da aliança. Então preste bem atenção. É confessar e abandonar. Aí ele diz aqui: ora, nós que conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julga o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha só. Amados, por que nós estamos ainda tropeçando e caindo? Sem sucesso em nossas vidas. Porque não estamos tendo vida de oração. Nós não estamos. Veio um projeto de Neemias agora. Eu postei lá uns vídeos lá, mas parece que ninguém tem interesse em saber o que é vida de oração. Foram poucas as pessoas que acessaram, mas estava cheio de gente da nossa expressão jovem lá. Mas pergunta se alguém curtiu. Tem poucos. Eu não sei o que o pessoal fica fazendo no Face. Eu fico procurando entender. Eu vou, posto lá.
Gente, eu acredito que aquilo ali é para a gente evangelizar. Eu, pelo menos, tenho visto com essa lógica. Mas eu acho que tem gente que fica só tirando lá e fica vendo foto. Não tem nem a curiosidade de saber o conteúdo daquela mensagem. Eu botei lá, projeto Neemias. Botei lá uma mensagem do pregador que vai vir para a nossa conferência. Botei uma agora, quero ver amanhã, quantos assistiram. Botei mais um lá, esse é mais forte também, sobre oração. Nós precisamos ser levados a uma vida de oração, porque sem oração é sem poder. Se você não ora, você não tem poder para vencer o diabo, porque você não tem intimidade. Quem não tem intimidade vai ser derrotado pelo pecado. Por que, amados? Porque o pecado vai vencer você. Então nós precisamos entender que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que o espírito dele desfalece de tanto ele orar para interceder por uma nação. Você não está conseguindo orar por uma alma na sua célula. Como é que a gente vai ganhar o mundo? Eu mandei o João preparar um vídeo ali para você assistir, que eu ia passar lá. Eu quero que vocês se preparem para o que você vai assistir aí. Eu quero que você fique prestando bem atenção. Que tipo de vida nós estamos levando? Porque a vida que nós estamos levando não é a vida que Cristo prometeu para nós. A vida que nós estamos levando não é o padrão de Cristo. Você precisa ter identidade. Você já sabe quem você é? Você já sabe quem você é? Hoje eu perguntei para um jovem: como é teu nome? Ele disse o nome dele. Mas como é que tu sabe? Esse é o teu nome. Ah, minha mãe, minha identidade. E quem te disse que esse papel tem algum valor? Como é que você pode acreditar que no papel está escrito teu nome, que a tua mãe disse que teu nome é esse, e você não acredita naquilo que está escrito nas Escrituras e não vive isso? Você está dizendo aqui: ora, orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar. Ele fala lá das armas duras do Espírito. A última ele diz: e a intercessão por todos os santos. Oração, oração, oração. Mas como eu vou vencer o maligno se eu não tenho vida de oração? Como eu vou vencer o maligno? Porque você pensa que vencer o maligno é dar um chute, dar um soco nele? Não é isso. Não é essa luta, não é essa luta. É oração. Por que, amados? Porque amanhã, só para você prestar atenção, nessa semana aí, mês passado nós tivemos alguns falecimentos de algumas pessoas aqui da igreja, mas para honra e glória, essas pessoas estavam em Cristo. Agora imagina se essas pessoas não estão em Cristo. Qual é o lugar que elas vão? Você precisa entender que não se vence uma batalha se não tiver oração, gente. A nossa conferência vai vir aí. Se vocês não começarem a orar agora, não vai acontecer nada lá. Sabe por quê? Porque a conferência, presta atenção, ela não é para mim e para você. Porque até o dia da conferência, você já recebeu as coisas grandes e ocultas. Amém? Eu acho que o povo não entendeu ainda. Entendeu, moço? Amém? Acho que só alguns entenderam. A conferência não é para mim e para você não. Porque até chegar na conferência, você já recebeu coisas grandes e ocultas. Deus já revelou para você. Você vai ficar aqui olhando e vai ficar rindo, no bom sentido, claro, vendo aqueles irmãos sendo cheios do poder de Deus. Sabe por quê? Porque você sabe que você já recebeu isso há muito tempo antes. Deus já se revelou para você. Ele está tomando esse vinho, mas você já tomou do melhor. Sabe por quê? Porque você entendeu a palavra. Amém? A gente pode passar o vídeo aí?
Já? Apaga as luzes aí.